Pessoal, estamos aqui para apresentar mais um módulo do software SGServe. Dando prosseguimento, após verificarmos como fazer o cadastro de pessoal próprio ou de terceiro, nós vamos verificar como apropriar essa mão de obra cadastrada, tá? Bom, você tem duas opções. Clica em recursos e despesas e clica em incluir apropriar mão de obra. Vai abrir um registro novo para você apropriar a mão de obra em uma determinada ordem de serviço, OS. Ou você clica diretamente aqui nesse ícone de acesso rápido que já entra no modo de inclusão de apropriação de mão de obra. Mostra um registro e você clica na inclusão, ok? São duas opções, o que você preferir. Bom, existe também a possibilidade de eu dentro de uma... Isso aqui eu estou por fora da OS, eu não estou com nenhuma OS aberta. Mas existe a possibilidade de eu escolher uma OS dentro do elenco de OS que estão pendentes, né? Vamos supor que eu tenho aqui uma determinada OS, né? Pegar essa, por exemplo, né? Vamos supor que ela estivesse programada para hoje, né? Está programado para o passado ainda e vai terminar hoje às 10 horas, né? Então tem uma OS pendente aqui e vou nesse menu inferior, que é o menu específico dessa OS, e clico em recursos e mão de obra. Ele primeiro vai mostrar se já tem alguma mão de obra apropriada para essa OS, tá? No caso não tem, e eu vou clicar em cadastro. Ele vai abrir da mesma forma que por fora da OS, como eu mostrei, um registro já trazendo a OS, o serviço foi solicitado, o tag e o bem patrimonial, de que empresa é a empresa desse bem, e para você completar com a matrícula, né, e por aí afora. Bom, a mesma coisa, inclusive, se eu tiver com uma OS aberta e entrar aqui em mão de obra, a OS está aberta, não fechei, e clicar em incluir mão de obra, equivale a eu estar dentro da OS, tá? Então, se eu quero apropriar uma pessoa em diversas OS, eu não utilizo esse recurso de apropriar com OS aberta, uma OS aberta ou dentro da OS. Eu saio do módulo de planejamento de OS ou de histórico com cadastro de OS pendente e venho aqui por fora. Quando eu abrir um registro para inclusão, ele não vem com nenhum OS. Então me permite pegar uma pessoa e preencher em diversas OS. O software foi feito para você digitar, por exemplo, Antônio da Graças, e com a tecla pressionada Enter, você ir digitando, né? Então, por exemplo, você repara, ele com Enter, eu não preciso usar o mouse para agilitar a digitação. E seta para cima volta para os campos anteriores, seta para baixo vai para os campos seguintes. O que acontece? Se eu não quero dizer nenhuma informação a que tipo de apropriação, vou explicar daqui a pouco, ele já vem direto no horário de início. Então esse indivíduo começou a trabalhar, o Antônio das Graças, na OS 20, no dia de hoje, né, das 7. Importante, o sistema não deixa eu apropriar além da hora atual do servidor. Não é nem do computador local, é a hora atual do servidor, nem da estação. Então, se eu tentar, por exemplo, apropriar para as 8 horas, ele vai dizer que a data hora apropriada está maior que a data hora atual, entendeu? Ele só vai deixar eu apropriar até datas inferiores à data do relógio.
Essa é a apropriação mais simples que eu disse, em que quem é a pessoa, automaticamente ele traz de que empresa ele é funcionário, digitei OS e digitei o horário que ele trabalhou. Automaticamente já trouxe que é uma hora normal, e tem um multiplicador de 1, ou seja, no custo de pessoal cadastrado lá no cadastro dele, ele vai completar, vai calcular 45 minutos vezes o custo da hora, dá 26,25, ok? Esse Antônio das Graças, ele é, deixa eu pesquisar ele aqui, matrícula 1, repara, ele custa R$35 a hora efetivamente trabalhada. Então eu estou apropriando hora efetivamente trabalhada. Reparem, a hora de almoço, se não for considerada hora efetivamente trabalhada, e normalmente não se deve apropriar a hora de almoço, ela não deve ser apropriada. Ou algumas empresas até apropriam e digam que se refere a uma hora de almoço, né? Ou lanche, ou interrupções. Então só deve se apropriar horas efetivamente trabalhadas, tá? Então são uma média depende aí, são 44, 40 horas semanais, outro valor acordado no sindicato, né? Acordo sindical, mas em geral você deve considerar as horas que devem ser efetivamente trabalhadas. E esses tipos de apropriações, você permite até 4 tipos distintos numa mesmo registro de apropriação. Você pode ir lá em tabelas, mão de obra e tipos de apropriação, criá-los, porque o software vem com esse branco, né, a teu bem entender. Então, por exemplo, aqui tem vários tipos que podem ser até de ausência. E tem, por exemplo, alguns títulos importantes para você depois filtrar e determinar certas improdutividades e tudo mais, por esses tipos. Por exemplo, se eu estou aguardando permissão de trabalho, eu posso marcar como PT, aguardando permissão de trabalho das 7 às 7h45, ok? Aí confirmo, ou seja, depois eu consigo, né? Eu consigo saber todas essas horas, tá? Então, repare, eu tenho aqui o Antônio da Graça, por exemplo, tendo trabalhado 15 de dezembro de 2014, das 11 às 12. Né? Ele estava em serviço. Eu posso descrever até 4 tipos, desde que não sejam conflitantes. Ok? Isso é importante, não podem ser conflitantes. Porque se ele está em serviço, ao mesmo tempo está parado, pode estar em serviço e em reunião, né? A reunião você considera um serviço. Bom, um campo importante, além do tipo de apropriação, é o campo do tipo de hora. Por exemplo, se ele trabalhou nesse horário, também é uma tabela cadastrada lá em tabelas relativa à mão de obra, tabela relativa à mão de obra, em que eu tenho o tipo de hora. E aqui permite, por exemplo, que a hora normal multiplica por 1, mas a hora de 50% multiplica o valor da hora normal por 1,50 e 100% por 2, e a falta não multiplica por nada, né? Ok? Então, por exemplo, aqui é uma falta, que aliás botaram 1 centavo aqui. Na realidade, o ideal é que não multiplique por nada, seja 0, que ele faltou das 11 às 12. Então, nesse momento, ele não teve custo nenhum, porque você só considera a hora efetivamente trabalhada. E aqui, normalmente, para não ter conflito, né, vamos supor, eu vou apagar aqui esse em serviço e vou dizer, por exemplo, que ele faltou esse horário, né? Ele falta, né? Ele esteve faltante. Então, permite eu ter controle das faltas e não vai custo nenhum, né, para a OS. Só vai esse horário de 11 às 12 na OS, indicando que ele nesse horário ele não estava presente, tá? Mas não vai custo nenhum. Eu posso, em caso de falta, não mencionar a OS. Eu posso apropriar por fora da OS, dizer que o funcionário 1
ele não estava em nenhuma OS programado e faltou simplesmente. Aí eu não escrevo ele, né, só nessas condições é que ele deixa eu fazer isso, tá? Ok? Aqui tem um outro campo importantíssimo, que é o campo relativo à descrição do serviço que ele estava fazendo nesse período. Nesse caso aqui ele estava faltando, né? Vou voltar àquela condição anterior. Estava em serviço e hora normal, né? Deixa eu ir para essa condição. Nesse momento ele estava em serviço das 11 às 12, na OS número 2 do equipamento tal, pertencente à empresa tal, ele é da empresa ABC. Ele estava ajudando o mecânico na avaliação do serviço. Isso fica registrado a esse registro, a esse horário. E aqui vem um outro campo aqui, repara, mais descrição, que é do serviço executado desta OS, ou seja, eu posso dizer que ele nesse momento está fazendo serviço e aqui eu posso descrever serviços genéricos da OS, de todo mundo pode escrever aí, né? Todos os que apropriam, todas as informações e tudo mais. É importante saber a diferença. Esse campo não é obrigatório, nem esse é obrigatório também preenchimento. O obrigatório é a matrícula e o horário, né? São os dois campos obrigatórios. O restante é tudo campo que ou já vem automaticamente ou você digita. Então a diferença desse campo é que isso aqui está registrado nesse horário. Na hora que eu listar, né? Repara, na hora que eu listar, fica associado a esse horário que o mecânico Antônio da Graça estava ajudando o mecânico para fazer uma manutenção, ok? Bom, existem filtros que eu posso fazer, né? Eu posso, por exemplo, entrar aqui mão de obra, apropriação, posso ver tudo que é apropriação de mão de obra, que é aguardando permissão de trabalho, né? E seja da empresa tal, da empresa do empregado, da empresa do executante, do setor executante do empregado e tal, ou da data de apropriação, pode ser um intervalo maior que uma data e data de apropriação menor que, entendeu? Eu posso e data de apropriação de novo maior que, eu posso fazer todas as filtragens que eu desejar. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira saber desde 1/1 de 2014 quais são as horas. Então, por exemplo, eu tenho 5 horas, gastei R$ 197 com matrículas e tudo mais, dos nomes das pessoas que estavam aguardando permissão de trabalho. Isso é muito importante para você. Todos estavam no tipo de apropriação permissão de trabalho, desde 1/1 de 2014. Isso pode me representar saber quantas horas estão sendo expendidas, eu posso obter vários indicadores daí. Bom, a gente vai falar mais detalhes disso quando a gente entrar em alguns planejamentos específicos. E qualquer dúvida, mantenha contato com a gente pelo nosso site sgsr.com.br, através da opção contato, ou então um comentário nesse canal do YouTube. Um grande abraço a todos.